Saudações jurídicas, eu sou Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje estamos no 25º episódio do nosso programa. Teremos o tema planejamento previdenciário. Quando a gente fala em INSS, a maioria das pessoas pensa automaticamente em aposentadoria, mas a Previdência Social é muito mais do que isso. Ela fala de proteção, planejamento, escolhas e principalmente de futuro. Autônomos, empresários, profissionais liberais e até quem trabalha informalmente cometem erros previdenciários por falta de informação, de orientação, de planejamento. São erros que só aparecem lá na frente quando já é tarde demais. No episódio de hoje, vamos falar de planejamento previdenciário de forma clara, prática e sem mitos. Quem precisa planejar, quanto pagar, quanto vale a pena contribuir, o que acontece com quem mora fora do país, prejuízos com o CNIS e quais proteções o INSS garante agora, e não só no dia da aposentadoria. Para isso, recebemos 3 advogadas especiais e especialistas que vão nos ajudar a traduzir a Previdência para a vida real. Eu estou aqui com Lícia Azevedo, ela é advogada especialista em direito previdenciário, regimes geral e próprios da Previdência Social, coordenadora de comissões da ABA Niterói, conselheira e presidente de comissão de Previdência e Assistência Social da OAB Niterói, diretora adjunta de Previdência Social da OAB-RJ, representante do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, né? Estou com Monique Vieira, que é especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Previdência da ABA Niterói e representante do IAP, e ao meu lado Liliane Conta, advogada especializada em direito previdenciário no RGPS, pós-graduada em direito civil e processo civil pela FESUDEPERJ, Direito da Saúde pela PUC-RJ e secretária da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário da ABA Niterói. Meninas, colegas, mulheres superpoderosas, hoje o tema é de vocês. Eu queria que vocês dessem uma pista, assim, né? O que que o nosso ouvinte, o que que o nosso espectador, né, vai encontrar no programa de hoje, né? E se apresentem também em rodada inicial de apresentação para falar de como entraram na área previdenciária, enfim, fiquem bem à vontade. Começo pela doutora Lícia, está com a palavra. Oi, doutor Egito, oi, doutoras. Muito obrigada, muito honrada aqui pelo convite. Bom, o, o direito previdenciário entrou na minha vida muito por acaso, né? Eu sempre fui concurseira, vim de uma família aí que são servidores públicos, né? Então, era o meu sonho também seguir carreira de procuradoria. Sempre gostei muito de direito público e comecei a estudar para concurso. Só que naquela dificuldade, né, de passar em prova, fazendo prova pelo Brasil inteiro, eu resolvi parar e tentar advogar. E por acaso, uma colega minha, que também fazia concurso comigo, ela tinha um contato na Barra da Tijuca de uma despachante do INSS. E ela falou: ah, Alice, ela tá precisando de advogado, vamos lá, vamos tentar. E assim nós fomos. Então, assim, eu não tinha, nunca tive contato naquela época com o direito previdenciário de fato. A gente estudava, assim, para concurso, né, direito previdenciário, mas nunca tinha olhado um quinis na vida. Na E faculdade, da minha época, não se falava em não se previdenciário, né? falava, Era não. trabalhista e... Uhum. Que eu me lembre, tinha eletiva, né? Sim. Mas as pessoas não se interessavam muito, né? E lá fui eu, né? Eu e a minha amiga, pra Barra da Tijuca, longe pra caramba. E lá eu tomei um gosto incrível pelo direito previdenciário, não continuei pela distância e tal, e decidi realmente me especializar e foi o que aconteceu, né? Então, o direito previdenciário toma conta da minha advocacia já há 6 anos e, assim, é muito gratificante trabalhar com direito previdenciário porque a gente vê mudança realmente na vida das pessoas, o esclarecimento que a gente traz, a questão financeira também, que é muito importante, esse retorno, né, financeiro que a pessoa passa a ter. Então, a advocacia previdenciária, para mim, né, que trabalho com isso, é muito gratificante. Muito bom, muito bom. Monique Vieira, fala um pouquinho do que a gente poderá encontrar no programa de hoje, que é sobre planejamento previdenciário, e como você entrou na área previdenciária, ou se quiser falar um pouco sobre si própria, sobre a sua ocupação atual, sua
Sua profissão, né? Sua atividade, né? Exato. Dentro do direito. Eu tive o primeiro contato com o direito previdenciário já na faculdade. Eu participei de uma matéria eletiva e também fiz estágio num escritório, no escritório de Valença, que é a minha cidade natal. E lá, nessa época, era o RV e a OTN, eram as ações previdenciárias de massa que estava se fazendo. E esse foi meu primeiro contato com o direito previdenciário. Em 2006, eu fiz uma pós-graduação em Juiz de Fora, na cidade mineira de Juiz de Fora, e lá eu fiz direito do trabalho e previdenciário. E ali comecei ali no escritório a fazer também, né, mais o direito do trabalho. E casei em 2008, vim para Niterói e fui trabalhar no Rio, num escritório de previdenciário. E ali tive muito contato com o previdenciário no Rio, né? Então era aquela menina do interior no Rio de Janeiro, com aquela, né, Avenida Venezuela, com toda aquela situação ali que a gente, na vivência do direito previdenciário, né? De fórum, de tribunal na Rua do Acre, né, doutora Liliane? Doutora Liliane tem muita vivência nisso aí também, sabe o que eu estou falando. E assim, depois em Niterói, tive um grande tempo trabalhando com consumidor, trabalhando com correspondência para grandes escritórios, mas sempre acompanhando ali o direito previdenciário. Hoje, graças a Deus, o meu escritório está fechado com o direito previdenciário. Eu sou uma advogada que só trabalho em causas previdenciárias. E eu vejo, né, o tema de hoje que nós vamos abordar aqui, que é o planejamento previdenciário, é um modo que a pessoa tem, né, de prever o futuro, de prever o que pode acontecer lá, embora nós tenhamos sempre que frisar que a pessoa precisa ter a ciência que é com a legislação de hoje, né? A gente não pode dizer, em 2050 vai ser dessa forma, que onde vai ter coisa, mas com a legislação de hoje, o melhor caminho seria esse daqui. Então, eu vejo muito dessa forma, de planejamento, planejar o futuro pensando na proteção do presente. A pessoa precisa estar dentro do INSS, precisa estar com um mínimo de proteção social. Essa é a minha visão do Muito direito bom. previdenciário. Doutora Liliane Conta. Bom, é um prazer participar desse podcast. Muito obrigada pelo convite, obrigada às minhas amigas, né, por estar compartilhando espaço comigo. A minha experiência com o direito previdenciário é uma paixão. Conforme as doutoras falaram, não existia matéria de direito previdenciário. Eu sou formada 18 anos e eu sempre gostei. Eu fiz a matéria eletiva. Naquela época que o previdenciário não tinha as legislações que tem hoje, não tinha livro, porque hoje o direito previdenciário está no auge. Hoje todo Exato. mundo quer fazer previdenciário. Não tinha cálculo, né? Não tinha Não programa tinha de cálculo. cálculo. E assim, Você falou uma coisa importante. Quando a gente lança algum curso de previdenciário em qualquer subseção, lota. E aí, como que eu fazia direito previdenciário? Eu, assim, eu era professora, trabalhei numa escola, no Colégio São Gonçalo, não sei se vocês já ouviram falar, e não tinha nada a ver com direito. Aí eu falei assim, não quero mais dar aula. Não nasci para ser professora, vou fazer outra coisa. Aí entrei na faculdade de Direito, ali me apaixonei e comecei a estudar. E aí apareceu o primeiro caso de benefício por incapacidade. Uma pessoa que estava muito doente, o INSS negou, e ali eu comecei a estudar jurisprudência. Os meus processos iniciais eram todos pautados em jurisprudência, porque não tinha a gama de livros que nós temos hoje. Entendeu? Então ali eu comecei a estudar e comecei a pegar o previdenciário e sempre fazia o previdenciário com o trabalhista, porque eu acho que são matérias que se correlacionam, né? E hoje, eu sou realmente uma amante do direito previdenciário. O meu escritório hoje, a gente tem outras áreas, mas a cadeira, né, do direito previdenciário, eu sou responsável, eu estou colocando pessoas, né, parceiros, então eu fico com o direito previdenciário e os parceiros, um com trabalhista, outro com consumidor, mas o porquê de amar o direito previdenciário e por que ser advogada. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, as pessoas falavam assim: o que você quer ser? Todo mundo levantava o dedo e falava Juiz. assim: eu quero ser juiz, eu Juiz quero ser promotor. o promotor. Eu não, Ninguém eu queria falava: advogar. eu quero ser advogada, porque eu gosto de lidar com o público, eu gosto de gente, sabe? Então, assim, e o direito previdenciário, você tem que amar as pessoas, porque é um direito social, é um direito que você protege muitas pessoas que são hipossuficientes. Então, assim, o direito previdenciário é um direito que
que está em evolução. Como a doutora Monique falou, quando a gente atende um cliente para fazer um planejamento de uma aposentadoria, a gente vê na data, porque o direito rege o ato, então é na data que você. Para você se aposentar, você tem que ser na data que você pede. Ou então, se você vai pedir qualquer benefício naquele momento, daqui a 10 anos, 15 anos, eu não sei se a legislação vai ficar a mesma, né? Então, assim, o direito previdenciário, eu acho que hoje ele tem que ser, as pessoas têm que ter consciência que precisa planejar para um futuro melhor, porque a tendência é, é a aposentadoria diminuir, os benefícios serem cessados. E é muito comum, às vezes, o INSS falar assim, uma coisa que me irrita muito: você, segurado, não precisa de advogado para requerer qualquer benefício. E isso não é verdade, né, gente? A complexidade do direito previdenciário hoje impede um pouco essa ação, né? Se é difícil para a gente que está todo dia, nós advogados previdenciaristas, que estamos todos os dias ali lidando com o sistema digital, a gente já tem uma dificuldade, imagina a pessoa totalmente leiga. Imagina aquela pessoa, né, aquelas pessoas que estão nesses rincões desse Brasil afora, as pessoas que estão na periferia. Então é muito complicado ter aquele acesso digital, mexer no sistema. Isso é muito complicado. A gente atende muitos clientes, né, que chegam e falam: eu tentei entrar, mas eu não consigo anexar os documentos. Às vezes nem tem um celular capaz de fazer essa movimentação que é necessária ali para fazer o pedido, o requerimento dos benefícios. E aí que entra o nosso papel. Porque hoje, principalmente, né, agora, o processo administrativo, quando você faz um requerimento, então você tem um processo administrativo, esse processo administrativo ele tem que estar todo certinho. Porque se você não tiver com seu processo administrativo certinho, ele pode ser indeferido e você perde os atrasados desde a época que você solicitou. Uhum. Então, assim, isso me deixa muito triste, porque o INSS ele vem com uma propaganda de que o advogado ele não é importante para você pedir, solicitar algum requerimento. E isso não é verdade. Tem muitas pessoas que conseguem, mas também será que consegue certo? Uhum. Será que os benefícios são concedidos da forma correta? Uhum. Então, Exatamente. assim, o direito previdenciário para a gente é isso, é você levar para o cidadão o verdadeiro direito. Para ele, assim, tem uma professora que eu conheço, que eu gosto muito, admiro muito, que é a Adriane Bramante, que ela fala: direito concedido, uma família protegida. Então, é esse o nosso lema, é proteger as famílias. Muito bom. Vamos algumas perguntas aqui para a gente continuar esse tema, explorá-lo mais a fundo, né? Doutora Alicia, o que é o planejamento previdenciário? Qual a importância disso? Bom, o planejamento previdenciário é um serviço prestado pelo advogado previdenciarista especializado e é uma análise da vida contributiva da pessoa, do cliente. Então, a gente analisa o passado, o presente e a gente faz projeções futuras de cenários, né? E com toda a documentação que ele tem, que ele precisa, então a gente analisa as possíveis irregularidades que existem ali. Por isso tão importante aí o extrato previdenciário, que é o CNIS. Eu fico feliz quando as pessoas sabem o que é o CNIS, né? Quando eu comecei a advogar, eu pedi, as pessoas não sabiam o que era, mas hoje eu acho, não sei o que as meninas acham, mas eu falo de extrato previdenciário e CNIS, muitas pessoas já sabem o que é, então isso é muito bom, né? Então a gente pega essa documentação básica, né? Conversa com o cliente, faz ali uma análise do que está faltando naquele extrato, naquele histórico, e a gente faz as projeções futuras, e não é só cálculo, né? As pessoas pensam assim, porque o planejamento é você buscar a melhor renda mensal, né? Que a gente chama de RMI, mas não é apenas isso, né? Porque a gente traz também nessa análise o retorno financeiro daquela pessoa. E a gente analisa, assim, não é buscar o melhor benefício possível, porque talvez o melhor benefício possível é impossível, entendeu? A melhor renda, nossa, maravilhosa, ele não vai conseguir alcançar porque ele não tem condições financeiras de arcar com aquilo. Então, isso tudo você tem que ter essa sensibilidade, tá? Eu sempre falo que o binômio é possibilidade e necessidade, né? Então, isso que a gente tem que fazer com muito cuidado,
e explicar isso para o cliente, né? Tem o retorno financeiro também do imposto de renda, né? A gente calcula o imposto de renda sobre esse benefício, porque às vezes a pessoa quer um benefício alto, mas tem a incidência do imposto, né? Então, toda essa análise a gente apresenta para o cliente. E eu acho que a importância do planejamento é esclarecer o cliente, tá? Organizar a vida dele e evitar surpresas. Acho que são essas 3 coisas principais, tá? Porque o cliente previdenciário, ele não tem a menor noção do que acontece na vida dele, porque ele é totalmente leigo, né? E ele Acho que as vai... pessoas em geral, né? O brasileiro não vive Isso, para o futuro, né? isso, exato. Exatamente. Então ele vai pagando, ele vai, entra no emprego, sai de outro, não pega documentação, não pega PPP e vai vindo e deixa para o final, quase para se aposentar, No para fim, poder fazer aquele esse gargalo no planejamento. final do processo, né? E aí quer que o cálculo faça milagre, né? E por isso que eu falo, se você puder fazer 10 anos antes, né? No caso de aposentadoria, é o ideal porque você vai ter tempo suficiente para corrigir as coisas, as irregularidades, vai conseguir, de repente, aumentar, né? Se for o objetivo, vai poder aumentar aí a renda mensal. Você precisa de ter um tempo, tá? Porque senão o cálculo do benefício é um cálculo muito ruim. Então, para você ter uma diferença, você precisa ter aí um lapso temporal, tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a importância do O planejamento é planejamento essa. é dirigido a algum contribuinte específico? Ou é válido para todos que recolhem o INSS? Olha, Francisco, o que acontece? Eu acho que todos os contribuintes devem fazer o planejamento, tá? Mas eu costumo falar que o contribuinte individual e o facultativo, eles têm maior liberdade de contribuição, né? Porque como eles são os responsáveis pelo pagamento, então ele consegue ali... Manobrar. Exatamente, ele consegue, olha, Manejar, né? agora eu vou, Manejar o dinheiro. exato, agora eu vou aumentar, agora eu vou diminuir, agora eu vou parar. Quando você é empregado, você não tem essa liberdade, né? Porque já é descontado ali pela empresa. E eu queria só enfatizar uma coisa que eu acho muito importante, que planejamento não é só para aposentadoria. Nós temos, por exemplo, planejamento para salário e maternidade. Se você quer ter um salário de maternidade, é legal também você se planejar para isso, né? Se você é uma autônoma e tal. Então, não é só aposentadoria, a pessoa jovem também pode planejar. A gente faz um planejamento de curto prazo, tá? De repente, para um benefício por incapacidade, né? Porque ela está começando a vida dela, ainda tem, né, muitos e muitos anos, mas tem como ali a gente apresentar para ela como que é o cálculo, o que ela pode esperar de um benefício por incapacidade, por exemplo, tá? E o legal também do planejamento é que você apresenta a questão da pensão por morte também, que as pessoas não pensam muito, né? Então, quando eu faço planejamento, acho que as doutoras também fazem um planejamento para aposentadoria, a gente sempre inclui também esse tema da pensão por morte, né? Que a gente tem uma série de questões, né? Agora tem acumulação de benefício, se você tiver uma aposentadoria com pensão, enfim, né? Então, é um serviço que tem que ser muito valorizado, né? Tanto pelo cliente quanto pelo advogado, porque, de fato, a economia que a gente traz para um cliente é absurda. É uma segurança, né? Para a vida, né? A segurança e a questão financeira, porque a gente vê as pessoas pagando a torto e a direito o INSS sem a necessidade, muitas vezes, né? E também, doutora Alicia, por exemplo, às vezes você tem um contribuinte que ele trabalha no regime próprio e no regime geral, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito típico, médico, dentista, que são profissionais que geralmente trabalham em consultório particular e tem servidor público da prefeitura, do município. Por que é importante um planejamento, doutora Alicia, nesses casos? Porque às vezes ele vai se aposentar nos dois. Né? Sim. Hoje mesmo, gente, eu atendi um médico que ele tem um período da prefeitura do município de Niterói e um período como contribuinte individual. O que eu fiz com ele? Ele está
próximo a se aposentar na prefeitura. O que que eu falei para ele? Vê qual tempo que você precisa na prefeitura. Porque para ele, uma aposentadoria lá no regime próprio é muito mais vantajosa, porque ele tem paridade, as questões, e no regime geral não é. Então, de repente, às vezes vale mais a pena. Por isso que a importância do planejamento. Às vezes você pode se aposentar no INSS agora e está faltando um ano lá para a prefeitura. O que que você faz? Você pega aquele pedacinho do regime geral, joga para o regime próprio e contribui um pouquinho lá no regime geral. Né, doutora Mas Alice, nessa questão? só uma atenção, um ponto crucial nisso aí. Como é que o INSS emite essa CTC do INSS toda? É o período inteiro. Ele tem que pegar só um pedacinho. Então, Isso. só que as pessoas não sabem. O INSS não orienta. E aí vem aquela CTC inteira, Parcial, né? com todo o período, mas ele só quer uma parte. E ele leva para lá, às vezes a verba tudo, inclusive é aproveitado esse tempo e acabou. Ele não consegue mais ter o tempo do INSS, tá entendendo? A Sim. necessidade de orientação, Sim. de um planejamento e de um advogado especialista. Vocês estão falando, realmente, eu estou refletindo na vida e realmente é muito específico, né? Demanda um profissional com capacitação, né? Com expertise para atuar na área. De fato, não é para qualquer E não é só aventureiro, isso, né, que né, quer doutor? entrar. Porque assim, quando a gente fala em planejamento, como a doutora Alicia falou, qual o documento mais importante que o segurado, que o contribuinte, o segurado tem? É o CNIS. Ali vem todas as informações dele. Pode acontecer de não ter alguma informação naquele CNIS. E isso é Então, muito fácil de acontecer, então né? assim, por exemplo, eu não sei, isso deve acontecer com todo mundo. As pessoas que trabalhavam, que o sistema começou, se eu não me engano, informatizou em 82. Se você pegar um CNIS, a maioria dos vínculos vem de 82 para cá. Então, as pessoas que trabalhavam com carteira assinada anteriormente a 82, às vezes não têm os vínculos no CNIS. Às vezes, esse contribuinte ele tem 2 NITs. E esse NIT não está no CNIS dele. Então, na hora que ele vai pedir uma aposentadoria, aquele período que ele trabalhou anteriormente, se ele não provar, pedir o INSS para juntar, o que vai acontecer? Não vai contabilizar. Aí a aposentadoria dele vai sair, só que vai sair com um valor menor, porque pode ter menos tempo de contribuição. E aí, vamos, por exemplo, ele poderia estar ganhando um salário, um benefício de 4 mil, ele está ganhando 3. E aí cabe uma revisão? Cabe uma revisão. Por isso que é importante o advogado previdenciário, porque tem essa expertise para Exatamente. você detectar os erros que o segurado sozinho muitas vezes não sabe. Atenção, crianças, não tentem fazer isso em casa. Qual a diferença fundamental entre o contribuinte individual e facultativo, que a doutora Alicia comentou aqui, doutora Liliane? E muita gente acha que pode escolher qualquer um, mas existe uma regra de obrigatoriedade. Qual seria essa regra? Bom, eu vou exemplificar, porque eu acho que fica mais fácil. O contribuinte individual é aquele profissional autônomo, que trabalha por conta própria. Então, por exemplo, o advogado, o advogado, quando ele não tem uma carteira assinada, ele trabalha por conta própria, ele é autônomo. Então, o fato de eu estar exercendo a minha profissão gera para mim uma obrigatoriedade de contribuir para o INSS, tá? Agora, vamos supor que eu seja estudante. Eu não trabalho, mas eu quero contribuir para que lá na frente eu consiga me aposentar. Eu não tenho a obrigação, então eu sou facultativo. Eu contribuo se eu quiser, tá? Essa é a diferença clássica. E às vezes é muito comum, gente, você fazer a contribuição errada. Então, por exemplo, eu contribuí como individual, mas eu nunca trabalhei. Ou eu sempre trabalhei e contribuí como facultativo. E às vezes quando você trabalhou, mas contribuiu com facultativo e vai pedir um benefício, o INSS nega. Aí você pode pedir a conversão, por exemplo, uma pessoa que era faxineira, contribuía como facultativo, ela pode contribuir como facultativo? Não, porque ela é faxineira, ela exerce uma atividade. Então, obrigatoriamente, ela tem que contribuir como individual. São códigos diferentes, tá? E aí, essa pessoa fica doente e vai pedir um benefício. Chega lá na hora da perícia, ela fala assim, gente, isso é muito comum. Ah, a senhora trabalha? Trabalho, eu faço faxina. O INSS concede benefício? Não. Mas eu contribuí. Sim, mas contribuí errado. Aí você vai perder todo aquele período? Não vai perder, porque você pode pedir para alterar, mudar.
de facultativo para individual, mas isso acontece. Eu já tive processo que eu perdi, gente, porque no dia da perícia a menina falou que ela fazia faxina e o juiz não foi sensível para inverter, porque tem juiz que é sensível, ele vai lá e inverte, mas esse juiz não, e o benefício foi negado, porque ela contribuiu errado. Eu já imagino aqui como empreendedor, né, que é criar soluções para os problemas, e o pensamento empreendedor não é só para capitalismo, empresas não, né, para resolver problemas da sociedade. Estou pensando aqui, poxa, ações sociais, né, em locais onde as pessoas transitam, trabalhador, para você esclarecer, porque realmente são coisas muito específicas e que acho que as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem. Estou pensando aqui a respeito, e aí o papel realmente da advocacia dentro do OAB, de associações, de Sim. promover isso. Doutora Monique, vou levantar uma bola para a senhora cortar aí bem, bem tranquila, porque acho que todo mundo, quando pensa em INSS, associa muito à aposentadoria. Mas quais são os benefícios de contribuir ao INSS? Mas o que que ele abrange para o segurado, ou para o contribuinte, né? É assim, Contribuinte ou segurado, qual o nome? o contribuinte é aquele que paga, né? Contribuinte individual é mais uma da legislação, é uma nomenclatura da legislação. Contribuinte individual e facultativo. E todos dois são segurados do Ah, certo. INSS. A partir do momento que começam a fazer, né, que tiveram sua filiação e começam a fazer o recolhimento, são segurados. E a pergunta seria quais são Além os, da aposentadoria, além qual o da benefício de aposentadoria. contribuir para o INSS? O benefício que eu acho, né, para o mais jovem, principalmente, é ter aquela proteção no caso que ele está incapacitado para o trabalho. Ele está incapacitado para o trabalho porque teve uma doença, sofreu um acidente, ele vai ter esse respaldo do INSS. E as pessoas costumam falar assim: ah, mas é tão pouco. É pouco, mas é garantido. É pouco, mas vai ser mês a mês. E principalmente também tem outros benefícios, como a licença maternidade, o auxílio reclusão, a pensão por morte, que a gente, né, a pessoa precisa pensar, e meus dependentes, como é que vão ficar caso eu falte? Então, esses são os benefícios de risco. E, na minha visão, são os principais, né? É o presente. Então, a previdência não é só futuro, ela é principalmente o presente, está inserida no nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande importância do INSS. É muito triste quando chega uma pessoa que está doente, que está incapacitada para o trabalho, né? Porque existe essa diferença muito grande, quando ela está totalmente capacitada, que ela não tem um meio de auferir renda, né? Ela chega e a gente vê, olha, você não é mais segurado do INSS, você parou de contribuir, você está aqui, ó, passou todo o período de carência, né? De carência não, de manutenção da graça, né? De Qualidade manutenção segurada, de período qualidade, de você graça. perdeu a qualidade segurada, perdeu todo aquele período ali e a gente precisa falar, olha, não há nada a se fazer. Isso é muito, muito triste. E não é pouco que acontece. Não é pouco. Isso está no nosso dia a dia, isso está na nossa advocacia. São mulheres que procuram que o marido faleceu e não deixou pensão. São mães que o filho se acidentou, que procura, que não tem um benefício e não tem nenhum meio ali para respaldar aquela família. A família fica sem proteção, como a doutora Liliane falou. Muito bom, muito bem explicado. Essa pergunta aqui me interessa, porque eu já passei por isso com meu pai e pode ser que eu passe também mais adiante. Quais são os erros mais comuns, doutora Alícia, dos autônomos e empresários perante o INSS? Olha, sem dúvida, o pagamento em atraso, tá? Porque, como eu falei, como tem maior liberdade de fazer as contribuições, a responsabilidade é do empresário, eh, a contribuição em atraso é muito comum. E muitas vezes essa contribuição em atraso, ela não é contabilizada para nenhum fim. Quando você é empresário, você tem o contador para te auxiliar, certo? E aí, quando o contador emite a guia, você paga, o empresário paga. Só que ele informa na GFIP, no e-social, em atraso. Fica um indicador de pendência no extrato previdenciário, que é o PRENEST, que é a pendência de extemporaneidade. Muito, muito comum com o empresário. Eu acho que eu nunca peguei um empresário que não tivesse pelo menos um PRENEST,
tá? Culpa do contador? Não. Não falo que é culpa do contador, porque ele está ali para auxiliar a questão contábil, tributária, né? Então, ele não tem a noção dessa consequência na questão previdenciária. Eu tenho um caso que me marcou muito na minha advocacia. Eu tive que judicializar, o processo já acabou, deu tudo certo. É uma empresária daqui de Niterói, que ela é dona de hospital. Ela teve 30 anos de preenche, tá? Exatamente por isso. Por Nossa, conta do contador, na época da mudança do E-Social, né? A instauração, o início do E-Social, e o INSS não quis retificar de jeito nenhum. Ela já tinha entrado 2 vezes, quando me procurou, a gente entrou 2 vezes, toda a documentação, e o INSS não quis fazer de jeito nenhum. Então, a gente teve que judicializar. Então, assim, isso é muito comum. E tem pessoas, né, os autônomos, que pagam um período muito longo, né, de 2 anos, 3 anos. Ah, que maravilha, vou ficar quite com tudo e tal. E aí, quando a gente vai ver, é um período que teve uma lacuna também como qualidade de segurado, né? Ou seja, ele perdeu essa qualidade, ficou muito tempo sem pagar, né? Perdeu a qualidade. Igual carência de plano, né? De saúde, passou do tempo, você perde o plano. É igual, é igual. E aí, paga esse período em atraso, né? Lá de trás, que ele não era segurado, mas esse período é necessário para a carência dele para a aposentadoria por idade. Que a aposentadoria por idade é uma aposentadoria, no meu ponto de vista, mais comum do que até mesmo do que por tempo de contribuição. E aí, ele não consegue de jeito nenhum. Aí vem a necessidade do advogado, porque ele toma vários indeferimentos, o INSS não explica. Não falo porque um despacho do INSS, se você lê ali, não diz nada. Ele bota legislação, indeferido, e a pessoa não sabe o que aconteceu, porque na cabeça dele ele pagou, enfim, tá tudo ok, e não está. Então, com toda certeza, o pagamento em atraso do empresário e do facultativo, né, é a contribuição em atraso, sim, no meu ponto de vista. vou jogar uma questão aqui que não está no script, né? Mas eu vivencio isso muito na minha administradora de condomínio. O síndico chega lá e fala assim: eu estou aposentado, eu não quero contribuir para o INSS. Aí a Melissa, né, na época, a Cíntia, gerente lá de condomínio, e outras lá falam: olha, mas a contribuição é obrigatória, 8112 a lei, não é isso? É obrigatória em cima do prolabore que o senhor recebe, né? Ou então em cima até da isenção da cota, porque é um trabalho que é realizado ali. Vocês podem falar alguma coisa a respeito disso? Ele tem que pagar, não tem que pagar o INSS em cima da cota condominial ou da prolabore que ele recebe pelo trabalho que ele Sim. realiza no condomínio? Posso falar? O que acontece? Isso é muito comum, inclusive em funcionários empregados, né? A partir do momento que você tem uma carteira assinada ou você tem uma atividade remunerada, é obrigatória a contribuição, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar em revisões, revisão da vida toda, Já. desaposentação. Desaposentação. Por quê? Uma vez aposentado, você tem 10 anos para rever aquela sua aposentadoria. Só que, se você se aposentou e continuou a trabalhar, aquele período após a aposentadoria, ele não pode mais ser somado para criar uma nova aposentadoria. Isso daí já foi pacificado pelo STF, tá? Então, as pessoas acham que, eu me aposentei, eu não tenho que contribuir. Mas por que ele tem que contribuir? O INSS é um seguro social. Você contribui para todos. Então, a partir do momento que você exerce uma atividade remunerada, é obrigatória a E é contribuição. muito comum, né, doutora Helena? Muito. Muito Princípios comum. do seguro: mutualismo, previdência e mutuassistência, né? Exatamente. As pessoas sempre falam, mas eu vou aposentar e vou. Aí continua trabalhando na empresa porque quer continuar, né, complementando a renda. E, mas eu vou continuar pagando o INSS, vai, essa é uma realidade. Auferiu renda, tem que contribuir. E isso aí precisa ser. Foi por isso que surgiu o MEI, né, para tirar as pessoas da informalidade, para que as pessoas também pudessem vir para dentro da Previdência Social contribuir. E uma das coisas também que a gente vê com muita facilidade é o MEI que não contribui, né? Nossa, o MEI dá muito problema. Muito problema. Francisco, só pegando o gancho aqui, Em condomínio, então, semana passada eu prestei uma consulta que tem muito a ver com essa sua pergunta. A pessoa era aposentada do INSS, ela continuou trabalhando,
Só que ela pegou um câncer e ela queria saber se ela podia entrar com auxílio-doença, porque a empresa não podia mais, ficar com ela, né, permanecer com ela. E aí eu falei que não, porque não pode acumular, né, porque os 2 benefícios têm a mesma natureza, né, a natureza de renda, substituição de renda. Então isso foi um baque muito grande, porque ele falou: "Olha, então para que que eu contribuo?", né, ele não entendia. Eu falei: "Ó, é exatamente o que a gente está falando aqui, é o sistema e tal". E com toda certeza, né, ele vai ficar, prejudicado, a renda dele vai ficar prejudicada, porque, né, vai sair do emprego, tá doente, enfim. Então, é uma dúvida muito comum também das pessoas, né, essa questão da contribuição, como você acabou de falar, e quando precisa de um outro benefício, não vai ter, porque não tem essa contraprestação. Você paga ainda, mas se eu não me engano, você só tem direito a salário maternidade e um outro benefício aí, eu não sei se é salário família, alguma Vou coisa, fazer, não é? vou Posso fazer abrir uma um sugestão, gancho? pedido aqui, ó, que já me veio na cabeça. Eu tenho uma revista dos condomínios, né? E ele Uhum. tem várias matérias interessantes. Não quer fazer uma cartilhazinha pequena para síndico, prestador de serviço? Aí bota lá da comissão, bota a autoria, bota o Instagram de vocês, manda para mim para publicar para a próxima edição, porque eu acho que é muito importante as pessoas É. terem esse esclarecimento. Eu vou abrir um gancho aqui. É, geralmente as pessoas, quando se aposentam, elas acham que elas têm que sair do emprego. Eu trabalho numa empresa há 30 anos. Me aposentei. Eu sou obrigada a pedir demissão? Não. Você pode receber aposentadoria e pode continuar trabalhando. Ó, Porque é já muito vou dar a comum. dica. Já lança para aquela câmera para a gente gravar um corte. Sério, porque ali vai ser o corte que a Ah, gente impulsiona depois. é, Aposentou, tem que parar de trabalhar? Já fala ali que a gente já faz o corte e impulsiona. Se fizer direitinho, vai dar 15, 30, 40 mil visualizações. É Fala aí, sério. fala aí. aposentou. Eu me aposentei. Eu preciso pedir demissão da empresa? E aí você explica. Não. Você pode pedir sua aposentadoria e continuar trabalhando. E detalhe: se você pedir demissão, a empresa vai te demitir, vai pagar suas verbas rescisórias com pedido de demissão. Agora, se você continuar trabalhando, o que que vai acontecer? Quando a empresa te mandar embora, te demitir, ela vai ter que pagar a multa dos 40% do FGTS. E muitas pessoas não pensam assim. Então, tem diferença? Tem, gente, tem diferença. Uma outra coisa que é muito interessante: você se aposentou, continuou trabalhando, seu FGTS você saca mensalmente. Então, assim, tem muitas pessoas que se aposentam, estão bem de saúde, a aposentadoria não é suficiente para arcar com as despesas da família, porque hoje no Brasil é muito comum os mais velhos sustentar os mais novos. Então, eles continuam trabalhando para a renda ficar alta. Então, é importante ter esse conhecimento, que a aposentadoria não quer dizer, não é sinônimo de obrigatoriedade de rescisão contratual, tá? Uhum. Doutora Monique, voltando a falar de benefícios, né? A gente perguntou se o INSS estava só associado à aposentadoria e a colega esclareceu que também está associado a outras questões, como, por exemplo, doença ou acidente. Quais benefícios o trabalhador tem hoje se ficar temporariamente afastado por doença ou acidente? São, são dois benefícios: é o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Muita gente acha, né? Ah, eu estou aposentado por invalidez, eu não vou ser mais chamado pelo INSS. E não é bem assim, ele é apenas apesar de ter o nome de permanente, é apenas um benefício temporário. Então, ele pode ser chamado sim para fazer perícia e precisa se apresentar sob pena de ter ali o seu benefício suspenso. Correto, doutoras? E o que que precisa ali para ter esse benefício, né? Muitas pessoas pensam assim, eu preciso estar doente para ter o benefício. Mas tem que afastar essa ideia de só a doença, porque basicamente todo mundo tem o CID, né? O Código Internacional de Doença. Todo mundo tem. Precisa estar relacionada com a incapacidade para o trabalho, em exercer aquela função que ele tem, que ele habitualmente ali exerce, né, para auferir os seus rendimentos. Essa é a principal causa, né? É o principal fator dos benefícios por incapacidade. É a incapacidade, não só a doença. Aí, muitas das vezes, né, os clientes chegam para a gente e falam assim: eu tenho a doença tal, eu tenho atestado.
Mas isso aos olhos da perícia, aos olhos de um médico do trabalho, aquilo ali incapacita para o trabalho? Eu sou advogada. Eu sou advogada e tenho um problema nas cordas vocais. Isso vai me incapacitar para o meu trabalho? Aí depende que tipo de advogada que eu sou. Se eu sou uma advogada que peticiono nos processos, se eu sou uma advogada que faço apenas sustentação oral nos tribunais, opa, aí já é diferente, né? Agora, a questão das cordas vocais Estou para um pensando aqui na minha advogado. área de advogado indo para a Assembleia de Condomínio mudo. De advogado para pantomineiro, né? Pantomina, só fazendo gestos. Desculpa, foi mais forte do que eu. Mas não é porque falo. Então o caso de um advogado que vai poder receber um benefício por essa questão está relacionada com a atividade dele. Então, esses, né, são os benefícios para quem apresenta a incapacidade para o trabalho. E isso tem que estar sempre correlacionado com a carência, né? O que é essa carência? É pelo menos 12 meses de contribuição. A pessoa tem que ter 12 meses de contribuição para receber um auxílio, o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Mas existem, né, um rol de doenças, né, como, por exemplo, a hanseníase, a cardiopatia grave, o câncer, que isentam dessa tuberculose, né? HIV. Eu queria fazer uma pergunta para as três aqui, né? Como é que fica essa situação dessas pessoas que não têm um empregador propriamente dito, né? Como motorista de Uber, de entregador de iFood, porque eles não têm menor orientação, eles recolhem o INSS, não recolhem o INSS? Geralmente não. Não, Vai né? cair naquela situação. Naquela Quando você situação. me perguntou um exemplo, qual a diferença do individual para o facultativo? Eu sou Uber, eu exerço uma atividade remunerada? Sim. Sim. Se eu exerço uma atividade remunerada, eu sou contribuinte individual. Obrigatório. Obrigatoriamente, eu tenho que recolher. Isso acontece na prática? Não. Não. Não acontece. A grande Tá. maioria não. Então, assim, as pessoas, elas... o que acontece, Francisco? As pessoas, elas não querem pensar, elas querem viver o presente. Não sei se as doutoras concordam Sim, O comigo. com toda brasileiro certeza. então é imediatista, não tem Nós cultura que de trabalhamos poupança, com planejamento. direito previdenciário, eu acredito que no nosso dia a dia de escritório a gente vivencia muitas situações. Então, assim, tem benefícios como incapacidade que, cara, as pessoas, se você trabalha, é importante você contribuir, como a doutora Monique falou, porque ninguém está livre de uma patologia, de uma doença incapacitante, entendeu? Então, as Exatamente. pessoas não pensam. Motoristas de aplicativo, gente, eles correm o risco o tempo todo no trânsito. E aí acontece o acidente, o empregador, eles não têm empregador, então eles têm que contribuir. Não adianta sofrer o acidente e pedir o benefício depois e contribuir depois, porque vai cair naquela situação que a doutora Monique falou, da carência. Então, assim, eu acho que o papel do advogado é tentar levar para a população a importância da contribuição. Não é que eu queira enriquecer o INSS, não, a gente tem que visar o quê? Pacificação As social, pessoas, segurança, entendeu? Eu tive um caso agora, essa semana, de uma cliente minha de pensão por morte, né? E ela entrou em contato comigo, ela teve um problema seríssimo no joelho, e ela falou, doutora, você pode fazer, por favor, o cálculo para mim do auxílio-doença? Porque eu entrei de auxílio-doença, vou ficar até novembro. Eu falei, não, beleza, manda aí para mim. Tô contando esse caso para te falar da importância do planejamento, da consultoria jurídica, né, de você buscar um advogado. Aí ela mandou para mim a documentação, eu bati o olho e já tinha visto que estava certo, né? O que que aconteceu com ela e o que acontece? Essa surpresa que as pessoas têm, que é sempre uma surpresa, meu Deus, né? Você olha a carta de concessão, que valor é esse? Ela ganha 5 mil e pouco, né? Foi feita a média, né, da vida contributiva dela, a vida contributiva média era 3 mil e pouco, ela tá ganhando agora R$ 2.800. Então, É 91% ainda? 91%. Então, assim, ela ficou em choque, porque ela achava, na cabeça dela, eu perguntei, o que você achava que seria? Ela, Alice, eu achava que seria a minha última remuneração. Então, assim, é uma queda financeira, né? Você ganhar 5 mil e pouco e ir para 2.800, né? Então, é esse esclarecimento que a gente tenta levar para a população, como esse podcast, como palestras, para que as pessoas tenham essa Ainda te digo, hein? noção. Nem população em geral, não. Eu, como advogado aqui, estou aprendendo muita coisa e acho que isso é uma grande vantagem de ser um mediador aqui
e são vários programas diferentes. A minha mente com relação à advocacia só se expandiu, porque eu vejo Sim. colegas em áreas muito específicas trazendo realidades que eu não vivenciei, experiências que eu ainda não tinha atingido, e realmente a mente se abre bastante. Mas não só a população também. Anteontem eu chamei uma colega, até a doutora Cristina Targino, falei, doutora, tem uma funcionária da empresa que ela está comigo desde 2011. Depois eu fiz a transferência para uma empresa minha, mas ela vinha de uma empresa do meu pai, né? Que eu tinha um percentual pequeno lá, assim, nunca trabalhei ativamente lá. Eu abri a minha empresa em 2004, né? Meu pai ficou doente, deixou uma situação enrolada e essa funcionária ficou um tempo sem ter recolhimento ali. Então eu quero regularizar a situação dela porque eu me comprometi com ela a fazer isso. Então, assim, eu quero que você nos oriente. Ah lá, vou sentar, vou puxar o quinis, tudo isso que vocês falaram, ela estava já fazendo ali, ou seja, eu contratei ela para uma consultoria para regularizar um ponto de problema que ficou lá Uhum. na vida previdenciária, né, Da da funcionária. nossa colaboradora. Ela está com 62 anos hoje e a gente quer regularizar. Então, assim, o próprio advogado ele precisa de outro colega para orientar ele. Eu não vou me atrever a entrar numa área que é altamente especializada, né? Se um dia, Uhum. dentro do meu escritório, eu quiser atuar na área, eu vou procurar alguém aqui, cara, não quer ser um sócio aqui de serviço, não, Não, um parceiro, E porque hoje, não é para amador, né? não, e hoje eu estou observando, assim, em todos os cursos que a gente vai, que a advocacia ela está ficando especializada. Então, porque as informações são muito grandes, não dá para o advogado hoje ele ser generalista. Não dá. Então, para ele exercer a função com responsabilidade, ele tem que se aprofundar numa área ou duas áreas e atuar naquela área ali. Então, hoje, quando eu penso assim, eu quero um advogado trabalhista, eu vou em X advogado, eu quero um tributarista, eu vou. E aí a gente forma as parcerias, porque não, Olha, infelizmente você não está pegou num dando. ponto que nossa, a gente penou muito com isso. A minha área de atuação principal, né, foi negócios imobiliários e compra e venda, locação, a parte extrajudicial, que hoje está em voga, né? Inventário extrajudicial, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória, tudo isso aí uhum, a uhum, gente já lida há algum tempo. E quando nós estávamos, né, intermediando uma venda, eu tenho empresa imobiliária também, vinha um advogado assessorar o cliente. O único pedido que eu fazia é que ele fosse da área, porque vinha alguém que não era da área. Vou trazer um amigo meu aqui, atrapalhava o negócio sobremaneira. Ele não conhecia os meandros, não sabia a dinâmica das coisas. E uhum, existem peculiaridades ali que a gente precisa uhum, respeitar, né? Às vezes você quer dar segurança para uma pessoa, né? E você não está conseguindo dar a segurança emocional que aquela operação precisa. Uma família, ela compra em média 1,7 imóvel na vida dela. Talvez uhum, seja um único imóvel que ela vai comprar, talvez uhum. seja o segundo, aquilo marca aquele momento. E a falta de um especialista naquela área ali, né, determinada, atrapalha muito o negócio. Então, assim, graças a Deus que o direito hoje ele vai se ramificando e nós temos colegas que já estão nichados, já são especializados em certas áreas, como o previdenciário hoje. Nós temos outras áreas também, o militar, eh, Militar é bem a, específico. sucessão, a parte de família está cada vez mais específica, né? Tem advocacia animal, enfim, cada vez mais o direito ele se expande e vai alcançando todas as áreas da sociedade. Acho que isso é um ponto muito Sim, rico, né? sim. Eu gostei de ver e de escutar isso também. Eu acho que não dá para você saber de tudo, né? É igual um médico. Não tem uma especialidade para cada área. O advogado está indo pelo mesmo caminho. Às vezes você pode até atuar em duas frentes, mas não dá para você ser generalista mais, porque hoje em dia a gente, principalmente no previdenciário, a Uhum. gente tem a lei, a gente tem as súmulas, a gente tem os É, enunciados, isso que eu ia falar. entendeu? Então, assim, Eu acho, na minha opinião, o previdenciário e o tributário são duas áreas que você tem que ser especialista e ter uma atenção, buscar a excelência. Por quê? Tem a parte administrativa também, não é só o judicial, né? Então, a gente tem aí toda a legislação administrativa, tem o CRPS, que é a minha maravilhosa que atua e
excelente advogada que atua no CRPS. Então, temos o CRPS, temos o regimento interno do CRPS, temos as portarias, que muda quase toda semana, a gente tem portaria nova, tá? Então, temos o judiciário, que temos o juizado especial, né, com os seus entendimentos, tem a Justiça Federal, que também tem a sua inclinação lá para determinados entendimentos jurisprudenciais. Então, sabe, é uma gama de legislações, de entendimentos que você realmente precisa buscar a excelência e estudar todo dia. É claro que isso, as outras áreas também são assim, mas no meu ponto de vista, por ter o ADM, o previdenciário e o tributário tem uma força maior nisso aí, né? Então, realmente, a gente precisa ter boas pessoas, bons advogados comprometidos, que você confia, porque a gente costuma muito conversar, né? Pedir um help, porque às vezes eles são legislações de períodos diferentes, é o que a gente falou aqui, o tempo rege o ato, né? Então, é uma situação lá de trás, mas será que aplica, sabe, aquela coisa que às vezes dá um bug na cabeça? Então, a gente tem aí os colegas para também a gente conversar, né, que são especialistas naquilo, que de repente atuam em determinada área, por exemplo, Monique atua muito no CRPS, então quando tem Bom alguma, saber. né, quando tem alguma questão, né, de prática, né, é bom a gente buscar, né, os nossos colegas aqui previdenciários especialistas também, né? E eu acho que essa rede é muito saudável, muito importante. Muito necessário. A advocacia tem que se falar, tem que dialogar e tem que caminhar unida, né? A gente constrói conhecimento, compartilha conhecimento, aprende. É isso aí. Doutora, diferença de recolhimento de 11% e 20%. Há possibilidade de complementar caso decida a aposentadoria por tempo de contribuição? Sim. É, você tem aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que hoje não é só tempo, é tempo e idade por pontos, né? Então, quando você faz, seja o contribuinte individual, isso a gente tem que ter. Quando a gente fala em tipo de percentual, a gente está falando daquele segurado que não é empregado. Porque o segurado empregado, ele tem a carteira dele assinada, a empresa vai contribuir, 8, né? 9 ou 11, né? É, Não. Dele, depende. 8, 9 ou 11, a empresa é 12%, 26,5, né? O que acontece? Quando você é contribuinte individual ou contribuinte facultativo, você vai escolher o percentual que vai caber no seu orçamento. A minha dica é sempre contribuir. Se você não pode contribuir com muito, pelo menos, e ainda tem os 5% que não está aí, 5%. Então, vamos lá, 11%. Tanto o contribuinte individual quanto o contribuinte facultativo, eles podem contribuir com 11% do salário mínimo, sempre em cima do salário mínimo. Hoje em dia, após a reforma da Previdência, nenhuma contribuição menor que o salário mínimo, ela é utilizada para cálculo de aposentadoria. Tá? Então, vamos lá. O individual ele pode contribuir com 11% ou com 20%. Qual a diferença, Francisco? O segurado que contribui com 11%, ele só se aposenta por idade. O contribuinte que contribui com 20%, tanto faz, ele se aposenta por idade ou por tempo de contribuição. Claro que hoje você tem que ter o tempo com a idade, tá? Então, vamos supor que eu tenha 38 anos de contribuição, eu posso me aposentar. Mas se eu fiz minha contribuição com 11%, eu vou poder me aposentar por tempo de contribuição? Não. Aí você tem a opção de fazer a complementação, tá? E também tem aqueles contribuintes de 5% que são chamados de baixa renda, que também só vão poder se aposentar por idade. Muito bem. Contribuinte individual pode pagar INSS em atraso em qualquer época, em qualquer momento? Tem risco de pagar atrasado? É o que a doutora tinha colocado ali, não? Essa situação é muito controversa, né? Vai depender. Conforme as doutoras falaram, se você tiver na qualidade de segurado, você pode até recolher em atraso. Mas se você já tiver perdido a qualidade de segurado, essas contribuições em atraso, elas não vão servir para carência, só para tempo de contribuição. Então, às vezes, é muito comum as pessoas contribuem, aí deixam um buraco, depois volta a contribuir. E na hora de pedir aposentadoria, ela vai lá e quer preencher aquele buraco para ela poder se aposentar logo. Se ela for contribuinte individual e ela preencher aquela lacuna lá
recolher tudo de uma vez, aquele período que ela recolheu em atraso, ele vai servir para tempo de contribuição, mas não vai servir para carência. Então, se eu preciso me aposentar por idade, eu tenho que ter 180 contribuições de carência. Aquele período lá, vamos supor que ela fez 2 anos de contribuição em atraso. Aquele período em atraso, se ela Conta perdeu como a um mês? qualidade, conta como mês. Exatamente. Conta como mês. Aí eu posso ter meu dinheiro de volta? Depende. Se você é contribuinte individual, é obrigatório a pagar. Você não vai ter como ter de volta esse dinheiro. Então, aquela lenda urbana de que o facultativo pode pagar meses ou anos de atraso, como é que funciona isso? Ele só pode pagar os 6 últimos meses, se a Se ele qualidade estiver na qualidade segurado. Porque o facultativo, por exemplo, é um exemplo muito, muito comum. Ah, eu comecei a recolher hoje. Eu sou facultativo. Hoje são 30 de janeiro, né? De 26. Ah, eu quero contribuir lá atrás. Eu posso? Não, facultativo não pode. Ele não está na qualidade segurada. A primeira contribuição dele em dia hoje. Como é que ele pode recolher lá atrás? Não pode. O individual você tem até essa possibilidade de você retroagir, mas o facultativo nem pensar. E se passou os 6 meses dele também do período lá de qualidade segurada, se ele perder aqueles 6 meses, ele não pode. Se dentro dos 6 meses, vamos supor, ele recolheu janeiro, fevereiro, maio e junho, abril, março e abril, ele pode, porque está dentro dos 6 meses, aí ele pode contribuir em atraso. Mas se ele já tiver perdido aqueles 6 meses, ele não pode mais. Aí ele tem que começar a contribuir dali para frente. A gente falou aqui em CNIS, né? Esse é o documento mais importante para o trabalhador. O que que ele precisa olhar e, assim, o que que o CNIS informa? O CNIS informa toda a vida laborativa dele, ele está ali no CNIS, tá? Então, quando ele contribuiu como individual, quando ele contribuiu como facultativo, se ele contribuiu como MEI, se ele era um segurado empregado, tudo vai ter lá. Inclusive, se ele é servidor público, também vem no CNIS a informação. Então, toda a vida dele laborativa, não só de laborativa, vamos dizer, toda a vida de contribuição dele está no CNIS. Tá? O que que a pessoa, o cidadão, ele tem que ficar sempre observar se as informações estão no CNIS. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa trabalha 10 anos numa empresa, tem carteira assinada. Quando ele olha o CNIS, não tem uma contribuição, porque a empresa não recolhia. Eu tive um caso muito triste. Até acho que eu contei para as meninas, contei para Monique, acho que foi Sim. para Monique. Também foi no finalzinho do ano passado. Um senhor me procurou e tal, marcamos uma consulta. 65 anos, comerciante a vida toda. Aí eu falei, bom, vamos consultar o extrato. Ele não tinha mandado para mim. A gente abriu ali na hora. E quando eu bati o olho, ele só tinha 3 anos de carteira assinada. Aí eu já comecei, né? Falei, o que que aconteceu aqui? Aí ele falou, ué, doutor, o quê? Falei, você paga a guia do INSS? Você é empresário de quê? Aí ele começou a conversar comigo. Ele, na verdade, a gente até ligou na hora pro contador, porque ele não tinha as contribuições que ele falou que sempre pagou a vida inteira como empresário, não estavam no CNIS, né? E aí eu falei, olha, liga pro seu contador porque não tem nada aqui e eu quero entender o que que aconteceu. E na verdade, ele era sócio cotista. E o sócio cotista é contribuinte facultativo. Ele não Não é é sócio contribuinte, administrador, né? ele não é sócio administrador, não é nada. Então, realmente, o senhor pagava a guia de previdência, mas dos funcionários, dos empregados, e não dele. Aí ele falou que nunca foi comunicado, ele não sabia e tal. Então, assim, são esses tipos de surpresas, né, que a gente tenta evitar. A gente sempre está aqui falando que as pessoas precisam estar atentas, né, a esse extrato que vem com tudo isso. Se consta, se não consta. Aí vem uma questão, né, que nós falamos que é o título do programa, planejamento previdenciário. Você acha que vale a pena isso? Fazer cálculo, fazer planejamento? Vale a pena contribuir para o INSS? Olha, Francisco, eu sempre oriento o meu cliente a pagar o INSS, tá? Só que ele tem que pagar de forma correta e consciente e com estratégia, tá? Aí a gente está falando mais da questão do contribuinte individual, facultativo, né? Porque eu acho sim que vale a pena, porque é um seguro social acessível à população, né? Então eu acho que é necessário. Eu pego muitos clientes, eu tenho certeza que as doutoras também, que se arrependem muito de não terem pago determinado período. Doutora, 5 anos, 10, não podia ter pago, não paguei, né? Enfim,
isso é recorrente. Esse é o dia a dia do Esse é nosso o dia a escritório. dia, é o dia a dia mesmo. Eu vou olhar, pô, mas que lacuna é essa aqui? O que que aconteceu? Ah, doutora, eu não tinha dinheiro, não paguei, enfim. A Então, vida vai passando, a vida né? vai passando, eu era muito É. jovem, não sei o quê, ou eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava no serviço público, enfim. Então, vale a pena sim, tá? Ao menos para você manter a sua qualidade segurada, é o mínimo, é você manter a sua qualidade, tá? Porque como a doutora bem falou aqui, INSS não é só aposentadoria, né? É pensão, é benefício por incapacidade, então, com certeza. E o planejamento, quando você perguntou que é só cálculo, o planejamento não é só cálculo. O cálculo é que embasa, né? As nossas ali, os nossos argumentos de como contribuir melhor. Mas é aquilo que eu falei, é um histórico que a gente levanta para saber o que está certo, o que está errado, o que pode fazer, e a estratégia, né? Futura. E quem vai morar no exterior, ele continua na condição de segurado, compensa continuar contribuindo? Que orientação que você dá? Então, se o planejamento é importante para quem está aqui, para quem vai para o exterior e deixa a contribuição aqui, é mais importante ainda, né? Porque, sim, é possível, se você vai para um país que tem acordo, né, com o Brasil, acordo internacional com o Brasil, você consegue, sim, continuar contribuindo aqui para o INSS. Se você estiver trabalhando no exterior de forma formal, né, você também consegue aproveitar o seu período lá, trazer para cá, levar o período daqui para lá, né? Então, o planejamento ele é muito importante nesses casos para saber o que você vai fazer com o tempo daqui, né? Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando você faz essa complementação de tempo, quando você leva para lá, ou ao contrário também você traz, só vem o tempo, não vem as contribuições. Então o cálculo fica um cálculo muito ruim. E a pessoa precisa saber disso, porque às vezes ela vai toda feliz e contente, faz tudo, vem o cálculo, aquela coisa horrorosa, Vem na base né? do salário mínimo, né, doutora? É um cálculo bem complexo, tá? Em que fica muito ruim o cálculo. Então, às vezes não, a maioria das vezes, 99,9%, é melhor você continuar contribuindo aqui, né, para você conseguir um benefício aqui no Brasil, do que você somar, no caso, né? Eu já tive alguns atendimentos de pessoas que moram no exterior e observei ali que eles contribuem errado, né? Isso Eles eu ia falar. contribuem muito errado. Acham que, eu deixei um MEI, continuo pagando o MEI. Não, não pode de jeito nenhum, Tem que né? ser como E facultativo, como né? Isso é facultativo, né? importante. Isso é muito importante a pessoa ficar atenta a isso, a essa pessoa que mora no exterior. Por quê? Ela está pagando porque ela quer, porque ela acredita no sistema, porque ela quer um dia ter uma renda a mais. E esse ponto é muito importante. Agora, isso é bem legal, por quê? Porque se ele não tem mais domicílio no Brasil, ele não pode mais ser contribuinte individual, ele tem que ser facultativo. Vocês já tiveram algum caso que conseguiu reverter de contribuinte individual para facultativo, nesse caso? Não, não. Mudar o tipo da contribuição? Mudar. Não, nunca tive Que essa. seria uma opção também, né? Sim, Não é se você comprovar, eu acho que, assim como a gente consegue aqui, né, mudar esse conseguir código, fazer. eu acho que você consegue sim, se tiver com todas as Seria provas ali. uma forma de você tentar recuperar Uhum. todo o período que ele contribuiu errado, Por né? isso que a gente sempre afirma que o planejamento, né, seria um caminho muito mais viável, né, de se poupar tempo, de se poupar dinheiro, de evitar uma judicialização. E uma coisa que é bem importante também no planejamento é que nem tudo que está no CNIS é correto, né, doutora? Então, às Exatamente. vezes, tem vínculos ali que você tem na sua carteira que não constam ali. E isso é muito fácil de ocorrer, né? Muito Muito. fácil. Então, o planejamento, para mim, é fundamental. E também dá tempo de você fazer os acertos, né? Exato. Uhum. Pegando esse gancho, né, dos atrasados, eu atendi um cliente que chegou no meu escritório com indeferimento, né? O INSS disse não para ele. E ele pagou R$ 43.000 de atrasados. R$ 43.000. E chegou lá para ele e falou: olha, paguei, fui lá no INSS, pedi para puxar o que estava atrasado, eles fizeram para mim uma DARF, paguei, e agora? E com esse indeferimento aí, quero entrar com a ação. Eu olhei e falei: olha, vou estudar aqui o seu caso. Estudando o caso, ele tinha perdido a qualidade de segurado. Foi depois dos 5 anos e esses R$ 43.000 ficaram como uma pequena contribuição, uma Carência. única contribuição. E Uhum. não há o que ser feito.
Ele perdeu exatamente. Se ele tivesse feito um planejamento, olha, ele teria economizado esses E 43 mil geralmente reais. esses clientes pagam esses DARF atrasados orientados pelo contador. INSS. Não, INSS muitas vezes também. pelo contador também. É. O funcionário ali, o servidor do INSS, está pedindo ali, ele vai emitir. Ele Uhum. vai emitir, a pessoa vai pagar. É. Não é? O empresário autônomo deixa de contribuir com o risco de perder proteção agora? Como isso se manifesta na prática? A pessoa, a história da carência, né? Que tem necessidade das 12 contribuições. Parou de pagar, mas existe aí uma atenuante na lei, né? Se tiver algumas condições, essa manutenção da qualidade de segurado, ela pode chegar a 12 meses, né? Saiu do emprego, parou de pagar 12 meses, depois mais 24 e depois 36 meses. Pode-se chegar a esses fatores, mas existem, né, condições para isso. Primeiro é ter o período ali que saiu, os 12 meses, né? A pessoa saiu, parou de contribuir, ela tem 12 meses que ela fica protegida ainda. Pode se estender até 24 se ela tiver as 120 contribuições. Isso. E os 36 meses se tiver também a confirmação do estado do desemprego. Então, ela pode esticar esse período de carência aí. De carência não, perdão, eu estou falando errado, de manutenção da qualidade de segurado. Então, nesse período, ela vai estar segurada. Passou esse período, como seguro que é o seguro social, né? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, é como pagar um seguro de carro, de casa, né? Se tiver fora, não vai ter essa proteção. E as pessoas confundem muito isso, porque confundem com assistência social. Ah, mas se eu tiver doente, vai ter que ter assistência social. Mas também tem ali uma série de requisitos. Precisa ser de baixa renda, precisa ser uma pessoa maior de 65 anos ou uma pessoa com deficiência. Algumas doenças, pelo período prolongado, se equipara a essa deficiência, né, a esse estado de deficiência, mas não é seguro, né? Não é o seguro, é a assistência social. É isso que o tal do BPC Loas, né, que a pessoa fala. As pessoas Daqui a pouco a gente vai ter que ter planejamento para o BPC também. Também, Uma eu acho coisa importante que eu essa acho área. interessante, eu vou exemplificar um caso, foi até um caso bem triste. Eu tenho um cliente, ele veio para mim até, ele já tinha perdido a qualidade de segurado, um homem que sempre trabalhou na construção civil, já teve empresas, e ele adquiriu aquela doença ELA. Eu não sei o que significa a sigla, mas é aquela doença que ele vai perdendo toda a movimentação do corpo. Quando ele chegou para mim, eu olhei o CNIS dele, ele tinha MEI, sem pagar nada. Você sabe que o MEI, se não pagar, não tem jeito. E aí, o que acontece? Se eu pedisse para ele pagar dali para frente, a doença é pré-existente, ainda tem essa questão da doença pré-existente. Por quê? Se você começou a pagar, quando você paga a primeira prestação em dia, a primeira contribuição em dia, ali começa a sua carência. Se ele teve a doença de dezembro de 25 e ele começou a pagar em janeiro de 26 e a doença dele é de dezembro, a doença é pré-existente. Então, a doença dele estaria isenta de carência, mas a doença teria que ser posterior à data da primeira contribuição dele. Então, foi muito triste o caso dele, porque ele não tem direito ao auxílio-doença, tá? E aí, tem algum caso vem que pro a proteção é benefício. imediata? É o benefício que a doutora Monique falou, que seria o benefício assistencial, que seria o LOAS. Só que o LOAS não é tão fácil para a doença, porque não é a doença, é a deficiência. E aí precisa também do grupo familiar. Não é uma, Não, e ele tem um MEI, ele tem um MEI em aberto. Grupo. Se ele tem um MEI aberto, não ele é tem como. microempresário, empresário individual, ele tem direito. A única saída dele que eu acho, no seu caso aí, é o agravamento, porque o agravamento da doença, né? Mas é difícil comprovar também. Eu não posso falar aqui como que desenrolou, né? Mas eu consegui resolver em parte a situação dele e ele conseguiu receber o benefício por um período. Aí depois o INSS veio com o entendimento que a doença era anterior à qualidade, e eu estou judicializando, né?
Enfim, mas assim, as pessoas elas têm que prestar atenção. Eu falo muito para os meus clientes assim: é igual um carro. Você contrata o seguro do carro. Se você contratou o seguro e bateu com o carro depois, o seguro vai cobrir. Mas não adianta você ter batido o carro e contratado o seguro depois. O INSS é a mesma coisa. Exatamente. Né, é um exemplo bem básico para as pessoas entenderem, porque as pessoas acham: "Não, o INSS tem que me pagar", não é assim, o E INSS cada tem que me vez mais pagar. está se olhando o estado de miserabilidade, né? Tem que se comprovar um estado de miserabilidade para esse BPC Loas. Não é a pessoa, eu não tenho renda, eu trabalhava, não tenho renda agora, estou doente, a doença é de longo período, eu tenho direito. E isso é muito comum. As pessoas acham que até no desespero, né, procurarem essa situação, mas não é fácil de maneira nenhuma. Qual a renda das pessoas que vivem nessa casa? Tem um imóvel próprio, né? Como que é esse imóvel? Então, isso tudo influencia nessa concessão. É bastante complicado. Quais são os documentos necessários, né? Ou documentos-chave que não podem faltar na hora de pedir um acerto de vínculos e remunerações? Eu acho que a parte de comprovação deve ser mais difícil, né? Porque às vezes tem o Depende do direito, que mas você queira acertar. Então vamos supor que, por exemplo, existe um período que você trabalhou com carteira assinada e esse vínculo não está no seu CNIS. Então você vai entrar com requerimento de acerto de CNIS e o documento que você tem que ter é a carteira de trabalho provando, seria bom o extrato do fundo de garantia. isso que eu vou te perguntar na sequência. Se você, então vamos lá, se for um Para acerto fazer de isso, você precisa desligar o modo avião. se for Quem sabe faz ao vivo. Se for para incluir um vínculo que não de carteira assinada que não esteja no CNIS. Então você tem que levar a carteira, você pode levar o extrato do fundo de garantia, você pode levar recibos, contra-cheques, anotações de férias, uma rescisão contratual. Isso são provas que você vai levar para poder pedir o INSS para fazer. Pelo que eu entendi aqui, o CNIS é uma ferramenta imprescindível, né? E aí vale acompanhar periodicamente para verificar até se está tendo algum erro, alguma incongruência, alguma omissão. É necessário? Hoje eu acho que seria necessário marcar uma consulta com o advogado previdenciário de vez em quando para saber se está tudo bem, né? É. Não, eu acho que hoje o segurado, assim, depende. Eu acho que depende de qual segurado que você está falando, porque depende muito do regionalismo. Então, hoje no Rio, nas grandes capitais, as pessoas são mais desenvolvidas com a questão da tecnologia. Então, hoje você tem o Portal Gov, tem o aplicativo Meu INSS, você vai lá e acessa. E nos bancos também, vocês já viram? Que tem aplicativos de banco que você tem acesso ao CNIS. Então, a pessoa ela pode acompanhar ali o CNIS normalmente. Eu acho que hoje as pessoas podem passar a ter essa responsabilidade de acompanhar e até para poder cobrar, né, das empresas que não estão fazendo recolhimento, e, enfim. Doutora Lícia, existe idade tarde demais? Existe idade ideal para fazer o planejamento? É, enfim, é sempre possível corrigir os rumos, né? Digamos, Então, estou na meia-idade, 48, né? eu Dá, acho dá para parar para. eu acho uma se você me perguntar assim: "Ah, a idade ideal", não é que eu acho uma idade ideal, mas para aposentadoria eu acho muito interessante essa faixa etária de 48, 50 para frente, tá. Eu acho que a partir dos 50 a pessoa já deve se preocupar a fazer um levantamento, ver se está tudo correto, se quer alguma estratégia, tá. Pessoas com uma idade menor, né, a gente pode pensar num planejamento a curto prazo, foi o que eu falei anteriormente, né. De repente, fazer um planejamento, visando um benefício por incapacidade, caso aconteça alguma coisa. Por quê? Porque, a pessoa ainda tem uma vida inteira, né, laboral, até chegar a 60 e poucos anos, no caso. Então, eu acho isso, eu acho que pode sim ser feito por uma pessoa jovem, né, mas principalmente para uma pessoa entre os de 45 para frente, 45, 55, eu acho que é o ideal. 55 não, que já está um pouco mais avançado, né, porque a gente tem a idade de 62 para mulher, 65 para homem, falando de aposentadoria por idade. Mas eu acho que 50 a pessoa já deve se alertar. Muito bem. Meninos, meninas, estamos já nos encaminhando para o final, quase 1h20 aqui de programa.
Rodada final de considerações, depois eu vou fazer uma pergunta final para todo mundo, né? Uma síntese aí do que a gente conversou hoje, doutora Liliane, fica à vontade para abordar algum tema que não tenha sido abordado, né? Colocar alguma dúvida, alguma consideração. A mensagem que eu quero deixar é Não, a, que. me- a me- a mensagem vai ser a rodada Depois. depois dessa. Agora, algum ponto que a gente não abordou que você queira falar, algum caso que você queira contar, a mensagem vem na próxima. Eu acho que ficou um pouco faltando, foi da pensão por morte, que a gente chegou a Sim, comentar, mas não chegou. A pensão por morte é um benefício que eu acho que é muito importante, porque ela protege uma família, né? Com todos os benefícios protege a família, mas a pensão. Uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia. Ah, eu sou casada. Porque a pensão por morte ela pode ser para o companheiro, para a companheira, e para esposo, para o esposo, e também até para menores, e dependendo de pais, se precisarem do auxílio financeiro do filho. Mas hoje a legislação ela exige que você comprove os 2 últimos anos, anteriores ao óbito do segurado. Então, às vezes, isso acontece demais. A pessoa é casada há 30 anos, o marido falece. Aí, antigamente, você ia lá, levava certidão de casamento, o INSS concedia o benefício. Hoje não é mais assim, Francisco. Você tem que levar sua certidão de casamento, mas você tem que levar comprovantes que você vivia com a pessoa 2 anos antes de morrer. Por que isso acontece? Porque tem muitas pessoas que ainda são casadas no papel, mas já são separadas de fato há muito tempo. Então, assim, esse é um erro que acontece muito, porque as pessoas de baixa renda, elas não têm muito comprovante. Não tem documento, porque quando você fala com uma classe média, uma classe alta, tem imposto de renda, tem plano de saúde, tem imóveis, mas a baixa renda não tem. E aí fica muito complicado. E hoje a lei exige 2 documentos probatórios. Então, se você não tiver essa documentação, fica muito difícil você conseguir a pensão. E antigamente você conseguia ainda flexibilizar na justiça com prova testemunhal, mas hoje em dia não. Se você não tiver esses dois documentos probatórios, muitas vezes você não ganha o processo. Então, assim, eu acho que a pensão por morte, com a reforma da Previdência, ela ficou muito prejudicada. Prejudicada no sentido da necessidade de maior quantidade de prova e também pela redução do benefício, né? Porque antigamente você recebia a pensão por morte integral. integral, sim. Hoje você pega, quando a pessoa morre, estando trabalhando, você vai fazer o cálculo como se fosse um benefício por incapacidade, 91%. Desses 91%, vamos supor que a pessoa morreu, o benefício dele seria 3.000. A viúva não vai receber mais 3.000, ela vai receber 60% daquele valor. Ela tem 2 perdas ali para mim, né, pra gente Sim, aqui. sim. Então, assim, a pensão por morte é uma coisa que ficou muito prejudicada. E eu chamo muita atenção a isso. As pessoas que têm união estável, vivem muito tempo com o outro, faz prova, faz o reconhecimento da união estável, procura um cartório, faz o reconhecimento da união estável. Cara, coloca a conta de luz no nome de um, a conta de água do nome do Exato, outro, faz um exatamente. planozinho funeral, abre uma conta corrente conjunta, sabe? Porque depois isso vai fazer muita falta. Então, eu chamo muita atenção para o benefício de pensão por morte. O meu escritório, eu tenho muitos processos de pensão por morte. Eu gosto de trabalhar com pensão por morte. E, às vezes, eu até chamo, assim, faço umas reuniões para informar as pessoas que precisam oficializar essa união. Tá? Fotos de Instagram, fotos de Facebook, bilhetinho, meu amor. Hoje em dia não tem mais isso, né? Aqueles cartõezinhos, né? Mas tudo isso são provas, entendeu? Então, a minha dica como advogada previdenciarista, eu volto muito para essas pessoas, porque elas estão emocionalmente fragilizadas e, além do emocional, elas ficam financeiramente fragilizadas também. Muita coisa. Muito bem, bem, boa colocação, um ponto que não tínhamos abordado, né, de forma mais profunda. Doutora Alice, alguma questão que ficou faltando colocar, algum ponto que a senhora quer abordar, uma consideração? Eu queria trazer um exemplo de um planejamento que eu me recordei aqui, também que eu fiz há pouco tempo, que demonstra a importância, né? A gente está sempre aqui tocando nessa tecla da importância do planejamento. Eu fiz há pouco tempo também, no final do ano passado, um planejamento em que
a pessoa pagou, ela era empregada, então ela contribuiu como empregado alguns anos, muitos anos, né? Só que no teto, né? Ela tinha bom salário, então a empresa contribuiu no teto da Previdência. Só que ela foi mandada embora. E aí ela me procurou para saber, porque ela estava muito preocupada com as contribuições, ela queria pagar, ela queria saber da vida dela, porque ela não sabia nada. E aí a gente fez o levantamento e eu perguntei para ela se ela como que ela, como ela conseguiria pagar o INSS daqui para frente, já que ela estava desempregada, né? E aí ela falou: "Ah, doutora, eu não consigo pagar muito porque, né, eu tenho aqui minhas despesas, agora estou desempregada, não sei o que que eu faço, eu abro empresa e tal, enfim". E aí o cálculo dela foi um cálculo bem interessante, porque ela tinha 5 anos para se aposentar, né? Ela tinha 57. E se ela pagasse menos do que o teto, tudo ia ser descartado do cálculo, porque a gente ainda tem o descarte das menores contribuições. Então, assim, ela não acreditou. Ela falou assim, doutora, tem certeza? Eu falei, tá aqui. É o cálculo, não tem como ser diferente, né? E foi uma surpresa para ela, porque ela não iria pagar teto, né? Ela não tinha a menor condição. E o cálculo demonstrou que, para ficar com uma renda mensal interessante para ela, se ela pagasse menos do que teto, como a vida contributiva dela era uma vida contributiva muito boa, né? Ia ser descartado tudo. Aí ela falou: e o que que eu faço então? Eu falei: olha, mantenha a qualidade de segurado e não se preocupa com as contribuições. Então, assim, se essa pessoa não procura um advogado, se ela não procura um especialista, o que que ela faz? Ela, no mínimo, vai pagar salário mínimo. Durante 5 anos, ela vai pagar lá, salário mínimo, né? Achando que isso vai fazer alguma diferença na vida dela. E não faz diferença nenhuma, né? Então, esse é o recado, é a importância que a gente está falando aqui desse serviço que tem que ser tão valorizado, né? Pelos nossos clientes, pelo segurado, porque você imagina a economia que esse relatório do planejamento trouxe para essa mulher, não é? Sim, de fato. Então, é isso esse exemplo que me veio em mente agora e queria transmitir para vocês. Doutora, Eu gostaria de abordar um caso da aposentadoria da dona de casa. Existe uma previsão de contribuição de 5% para essa dona de casa. E as pessoas aderem muito a essa contribuição. Só que aí existe aí 2 requisitos muito necessários para que seja concedida essa aposentadoria para a dona de casa. Ela ser cadastrada, estar no Cade Único, então tem que pertencer a uma família de baixa renda e tem que ir lá bater na porta do CRAS para estar inscrita essa família no Cade Único, no Cadastro Único do Governo. E o segundo que é validar junto ao INSS cada contribuição. E isso não é divulgado. Como que a gente recebe clientes no escritório, mulheres dona de casa que acreditaram nesse sistema e tá lá, olha, mas a gente vê lá que tá tudo direitinho lá constando, mas não está no Cade Único. E isso gera muito indeferimento. Então, eu acho que a gente precisa, né, em programas como esse, em palestras que participamos, né, nas nossas redes sociais, eu acho que a advocacia previdenciária tem que estar com um compromisso muito grande de trazer esse tipo de esclarecimento para a população. muito bem. Bom, agora realmente a pergunta final, né? Se você pudesse dar um conselho previdenciário para quem está nos ouvindo agora, qual seria? E vale para todas as colegas e a gente vai encaminhar para o encerramento. Um conselho? É, O conselho é buscar um especialista, né? Isso não é porque eu sou advogada, né? Trabalho com previdenciário. A gente está falando aqui mais de uma hora sobre a importância, né, da atuação do advogado no direito previdenciário para a questão consultiva, tá? Porque o brasileiro ele tem aquela coisa de só buscar solução quando o problema já está não é pegando preventivo, não é fogo. preditivo, né? É, Só vai quando. exatamente. Então, o meu conselho é que busquem um advogado para prevenir
como uma consulta mesmo, tá? Porque você, com certeza, numa consulta, você vai obter orientações muito valiosas que vão te trazer economia financeira, vai solucionar uma questão de buscar um benefício futuro, tá? Bom, eu não atuo muito em benefício por incapacidade, eu atuo mais em benefícios programáveis, mas, por exemplo, na consulta, a gente orienta, né, e faz aí modelo de laudo para a pessoa já ir com um laudo exemplar, digamos assim, né, ideal para buscar um benefício por incapacidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: busque o advogado também para a questão consultiva, porque isso vai otimizar tempo, né? Porque você vai bater no INSS, que também você não tem orientação, e vai perder tempo, vai ter o indeferimento. E só depois de muito tempo que você vai buscar o advogado, você pode muito bem antecipar isso, ter a orientação correta, buscar o benefício ideal na questão consultiva. Então, a dica que eu dou é buscar o advogado para a via consultiva, principalmente. Muito bem. Finalizando com a nossa querida doutora Monique Vieira, conselho que você daria, um conselho previdenciário? O conselho previdenciário que eu dou para todas as pessoas mesmo, em geral, é que continuem contribuindo. Continuem acreditando no sistema. Quando acontecem, né, igual recentemente aconteceu, nós já estamos aí no segundo escândalo envolvendo o INSS, isso cria um descrédito muito grande na população, principalmente mais jovem. Mas aí, com o tempo que eu tenho de advocacia e também estudando, o INSS já enfrentou outros escândalos, já enfrentou outras retiradas, né, ilegais de dinheiro, e mesmo assim ele sobreviveu e continuou. E a pessoa que lá atrás, quando teve esse escândalo, parou de contribuir, hoje está aí desesperada porque não tem um benefício. Então é que continuem contribuindo e continuem acreditando nesse sistema. Muito bem. Hoje nós falamos sobre planejamento previdenciário com nossas queridas convidadas, advogadas especialistas, doutora Lícia Azevedo, doutora Monique Vieira e doutora Liliane Kunta. Antes de encerrarmos, né, agradecemos nossos patrocinadores, queria que elas dessem um Instagram para quem estiver acompanhando, né, poder segui-las também e manter contato para tirar dúvidas adicionais. Meu Instagram é Liliane Kunta, com 2 N's e 2 A's, advogada. O meu é liciaazevedo.adv. E o meu é Monique Vieira Advocacia. E lá a gente tenta falar um pouco de previdência, trazer um pouco de esclarecimento aí. Então, queridos, finalizando aqui, agradecendo nossos patrocinadores, RT Negócios, Plano de Saúde, muito caro. Nós podemos lhe ajudar. Economize até 40% no valor atual do seu plano e ainda aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato, @rt.negócios, 21 97 347 5232. Perazoli Advogados, 20 anos de história na área do direito criminal, ciências criminais, especializado em direito penal econômico e tribunal do júri. O escritório se destaca pelo compromisso em superar as expectativas dos clientes, unindo técnica, expertise e um trabalho objetivo. CBE-PEJUR, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Quer patrocinar a gente? Manda uma mensagem, tem sempre espaço aí, converse com a advocacia. Finalizamos aqui então o 25º podcast Ação Jurídica com o tema Planejamento Previdenciário e aqui nos despedimos. Até a próxima.